E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao canal, espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje nós iremos aí dar início, dar continuidade na Bíblia, no livro de... É o primeiro nosso vídeo aí do livro de Isaías. Isaías capítulo 1. O Senhor julga o seu povo, primeira parte. Visão sobre Judá e Jerusalém entre Isaías, filho de Amós, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, rei de Judá. O castigo de Deus sobre Israel. Ouve, ó céu, preste atenção, ó terra, eis que assim diz Yahvé o Senhor. Criei filhos e os fiz desenvolver, todavia eles se revoltaram contra a minha pessoa. O pai conhece, o boi conhece o seu dono e o jumento conhece o local onde o seu Senhor costuma depositar o alimento diário. Contudo, Israel não deseja me compreender. O meu próprio povo não age com sabedoria. Ah, que tristeza! Nossa nação pecadora, povo carregado de malignidade, raça de perversos, filhos que amam a corrupção, eis que abandonaram o Eterno, desprezam o Santíssimo de Israel e afastaram-se do Senhor. Onde mais poderei ser castigado e feridos vós que perseverais no pecado? Porque insistis na rebeldia? De fato, toda a cabeça está em chaga, o coração tomado pelo sofrimento. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça não existe nada são, somente machucaduras, vergonhas e ferimentos, sangrando, que não foram limpos, nem atados, tampouco tratados com azeite. A vossa terra está desolada e vossas cidades foram completamente arrasadas pelo fogo. Os estrangeiros estão devorando os vossos campos sem piedade e diante dos vossos olhos. É a desolação com a devastação que os pagãos costumam causar. Como uma humilde cabana em meio a um vinhedo arrastado, foi abandonado a filha da cidade de Sião, uma choca no meio de uma plantação de verduras, uma cidade sitiada. Não tivesse o Eterno, o Senhor dos Exércitos, nos deixado alguns sobreviventes, já estaremos arrasados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Ouvi a palavra de Yahvé, o príncipe e líderes de Sodoma. Prestai atenção à instrução do nosso Deus, povo de Gomorra. Deus condena o culto hipócrita. Indaga o Senhor: quem me importam os vossos inúmeros sacrifícios? Para que me trazeis tantos holocaustos? Eis que estou farto de sacrifícios queimados, de carneiros e da gordura de novilho cevado. Ora, não tem nenhum prazer no sangue de novilhos, cordeiros e bodes. Quando vindes à minha presença, quem vos pediu que pisasseis os meus atos? Basta-me trazer-me oferendas sem sentido. Elas não são para mim como um incenso abominável. Luas novas, sábados e celebrações. Não consigo suportar nenhuma de vossas reuniões e assembleias, todos sempre repletas de iniquidade. As vossas comemorações de lua nova e vossas festas fixas, eu as tenho detestado. Tornaram-se um fardo repugnante para mim. Estou cansado de suportar tais atitudes. Quando estendeis as mãos, eis que esconderei os vossos olhos de vós, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não mais as ouvireis, porquanto as vossas mãos estão condenadas, cheias de sangue inocente. Ide, lavai-vos, purificai-vos, tirai da minha vista as vossas muitas e más obras. Cessai imediatamente de praticar o mal. Aprendei a fazer o bem, buscar o direito, corrigir o opressor, lutai pelo direito dos órfãos, defendei a causa da viúva. Convite à reflexão e ao perdão. Então sim, vinde e arrozoemos, diz Yahvé. Ainda que vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão alvos como a neve. Ainda que sejam semelhantes como o carmesim, se tornarão brancos como a lã.
Se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor desta terra. Contudo, se recusardes e fores maldosos e rebeldes, sereis todos devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. O juízo e a salvação de Jerusalém. Ai, ai, veja como a cidade fiel se tornou uma prostituta. Se onde antes prevalecia o direito e habitava a justiça, agora está cheia de assassinos. Toda a sua prata virou escória, seu vinho nobre ficou aguado, seus lírios se rebelaram, mancomunados com ladrões, todos eles amam o suborno e estão sempre a buscar de presentes a recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Por isso mesmo, o soberano Yahvé dos exércitos, o forte de Israel, proclama: ai de ti, eu derramarei a minha ira sobre os meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei todas as tuas impurezas, farei que os teus juízos sejam restaurados e julguem corretamente como no passado. Farei voltar os teus bons conselheiros como no princípio. Quando isso se der, então sim chamarão cidade de justiça e cidade fiel. Sião será redimida imediatamente a verdade, e com justiça os que se arrependerem. Contudo, quando os rebeldes, malvados e pecadores, eles serão exterminados, e os que desprezam o Senhor perecerão. Contra os carvalhos divinizados. Com efeito, vos envergonhareis dos carvalhos que sagraste, e a eles tens dedicado a vossa veneração. Ficarão, pois, decepcionados com os jardins que escolheste para consagrar, porquanto serei como um terebinto cujas folhas estão murchas e caem, do mesmo modo que acontece às plantas em jardins sem água. O homem forte se tornará em estopa, e a sua obra como uma fagulha. Ambos arderão juntamente, e não haverá quem apague o fogo. A glória futura do povo de Deus. Isaías capítulo 2. Eis, portanto, a visão que Isaías, filho de Amós, recebeu acerca do futuro de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Muitos povos virão exclamando: vinde, subamos ao monte de Yahvé, a casa de Deus de Jacó, para que ele nos instrua a respeito dos seus caminhos, e assim andemos nas suas veredas. Com o efeito de Sião sairá a Torá, a lei de Jerusalém virá a palavra de Yahvé. Que é isso? Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de muitos povos, e estes converterão suas espadas em lâminas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não mais levantará a sua espada contra outra nação, nem será necessário que se preparem para a batalha. Os descendentes de Jacó, vinde, pois, e andemos na luz de Yahvé. O dia de Yahvé, o Senhor. Certamente rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porquanto os descendentes de Israel se encheu de superstições adquiridas dos povos pagãos do leste, o oeste, e ainda praticam adivinhações como os filisteus e celebram alianças com pagãos. A sua terra está repleta de prata e ouro, e seus tesouros são inesgotáveis. A sua terra está cheia dos melhores cavalos, e os seus carros de guerra são incontáveis. Sua terra também está cheia de ídolos. Eles se inclinam em adoração diante da obra das suas próprias mãos, reverenciando o que os teus dedos produziram. Por esse motivo, a humanidade será exterminada e o ser humano humilhado. Portanto, peço-te, ó Deus, não os perdoe. Vai, pois, entra no meio das rochas e esconde-o no pó, onde o terror do Senhor e a glória da sua majestade. Os olhos dos arrogantes serão
humilhados, e a soberba da humanidade será destruída. Naquele dia somente Yahvé será exaltado, porque Yahvé, o Senhor dos Exércitos, tem um dia reservado para todos os presunçosos e arrogantes, para tudo quanto se exalta a si mesmo, para que sejam rebaixados, contra todos os cedros do Líbano, altaneiros e orgulhosos, e todos os carvalhos de Bazã, contra todos os outeiros elevados e todas as colinas elevadas, contra todas as torres imponentes e contra toda a muralha fortificada, contra tudo o que parece comercialmente valioso e todo barco de lixo. Portanto, a arrogância do ser humano será abatida e a sua presunção será aniquilada. Somente Yahvé, o Senhor, será exaltado naquele dia. Os ídolos desaparecerão inteiramente. Os homens tentarão se esconder nas cavernas das rochas e em buracos feitos na terra, por causa do terror que vem de Yahvé, acompanhado do esplendor da sua majestade, porquanto o Senhor se levanta para fazer tremer a terra. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos todos os ídolos de prata e de ouro que lhes fizeram para a sua veneração, refugiando-se nas cavernas das rochas e nas fendas dos penhascos, diante da presença do poderoso de Yahvé e diante do magnífico esplendor da sua majestade, quando se levantar para sacudir toda a terra. Sendo assim, desistir de acreditar no ser humano, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Afinal, que valor tem o homem? Nenhum valor. Condenação de Judá e Jerusalém. Vede, o eterno Yahvé, o Senhor dos Exércitos, em breve irá tirar de Jerusalém, de Judá, todo o seu bordão e cajado, seu sustento, tanto o suprimento de alimentos, como a provisão de água, e também o herói nacional, o soldado, o juiz e o profeta, os adivinhos e os ocultistas, o ancião e as autoridades, o capitão e o nobre, o conselheiro, o conhecedor de encantamentos e todos aqueles que praticam qualquer tipo de magia. Dar-lhe-eis jovens por príncipes, adolescentes e imaturos governarão sobre eles. O povo oprimirá a si mesmo, a humanidade contra a própria humanidade, cada homem contra o seu próximo, o jovem se levantará contra o idoso, o desprezível contra o nobre. Um homem qualquer agarrará o seu irmão, um parente da família do seu pai, e lhe rogará: tu tens um manto, pelo menos pode ser, portanto, nosso líder. Esta ruína toda ficará sob o teu governo. Contudo, naquele dia ele exclamará: ora, não tenho remédio comigo, e em minha mão e em minha casa não há pão nem agora, nem agasalhos. Portanto, não me faça governar o povo. Porquanto Jerusalém tropeçou e Judá caiu, sua palavra e atitude são todas contra o Senhor, desafiando a sua presença majestosa. O seu próprio semblante testifica contra eles e revelam os seus pecados como Sodoma, sem nada esconder. Ai da vida deles, porquanto, mediante suas obras, atraíram desgraças sobre si mesmos. Proclamai aos justos que tudo lhes correrá bem, pois se alimentarão do fruto do seu proceder. Mas, ai do ímpio, do homem que pratica o mal, tudo lhe irá mal. Esse que será tratado na mesma medida de suas ações malignas. Os opressores do meu povo são adolescentes e as mulheres os governam como desejam. Ah, povo meu, os teus dirigentes se desencaminham com mentiras, te confundem acerca do caminho em que devem andar. E Yahvé levantou-se em seu lugar no tribunal, e passará a julgar todos os povos. Agora Yahvé entra em julgamento contra os anciões, príncipes e líderes do seu próprio povo, declarando: foste vós que puseste fogo à vinha, o despojo tirado dos necessitados está nas vossas casas. Que direito tem de esmagar e arruinar o meu povo, onde pensas chegar moendo o rosto do pobre? Quem vos interroga é Yahvé, o Senhor dos Exércitos.
as mulheres de Jerusalém. Eis que diz o Senhor, por causa da presunção das mulheres de Sião, que caminham orgulhosas, de cabeça erguida, mas flertando os olhos, desfilando com passos curtos, fazendo tilintar argolas e enfeites atraentes em seus calcanhares. O Senhor rapará a cabeça das mulheres de Sião, o Senhor porá a descoberta as suas vergonhas. Naquele dia o Eterno arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pingentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabelo, o turbante, os adornos de tornozelo, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e os enfeites para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos, as roupas de linho fino, as tiaras e os chales. Em lugar de bálsamo perfumado haverá mau cheiro, em vez de belos cintos, apenas uma corda rota. Em lugar de lindos penteados, apenas uma cabeça raspada, em vez de roupas finas, vestes de tristezas e lamentos. Em lugar de belos rostos e corpos, marcas de ferro em brasa e cicatrizes. A miséria e o caos em Jerusalém. Os teus homens cairão ao fio da espada, seus guerreiros encontrarão a morte na guerra. As portas de Sião se lamentarão, horrorizadas, e plantearão em lugar por causa dessa assolação, e em mais nada a cidade se prostrará ao chão. E aqui nós finalizamos no capítulo 1, 2 e 3 de Isaías, nosso primeiro vídeo dessa sequência deste livro maravilhoso de Isaías. Fiquem todos na paz e até o próximo vídeo.